Olá, 20 de março é sexta-feira e na edição de hoje você vai planejar o fim de semana com as dicas da Agenda Cultural. E mais... Bauru já registra mais de 1.000 casos de dengue e a doença pode ser mais perigosa para os idosos. Muito treino e concentração. Meninas do vôlei em Bauru disputam hoje a semifinal da Superliga B na panela de pressão. E o jogo promete. A gente abre a edição de hoje falando sobre a Assembleia dos Servidores Municipais realizada na noite de ontem para discutir proposta de reajuste salarial e de benefícios apresentada pela Prefeitura. A categoria rejeitou a oferta do município e decidiu paralisar os serviços a partir da próxima terça-feira. Célia Paulino, diretora do Sinserm, o Sindicato dos Servidores, conversou com a nossa equipe para explicar essa decisão. Nós gostaríamos de que, com essa paralisação, que o prefeito se conscientizasse da situação atual e que pudesse contemplar os servidores com a melhora salarial, que foi o que não aconteceu, né? Muitos ficaram fora do Vale Compras, os que ganham ter um salário melhor e não aceitaram, e todos querem ser contemplados com a melhora salarial, né? Nós gostaríamos que fosse atendido nosso primeiro pedido, que seria o da reposição da inflação, que é um direito do servidor ter, mais aqueles 10% de valor real, de reajuste real, e os 40% que seria repassado para o servidor até o final do mandato do Rodrigo. Além do aumento salarial, a presidente do Sinserm destaca que os servidores pedem um acréscimo de R$ 400 no Vale Compras e de R$ 15 por dia no Vale Refeição. Em relação à duração da greve, Célia pontua que vai depender da iniciativa do prefeito em abrir negociação com a categoria o quanto antes. O assunto agora é dengue. A Prefeitura de Bauru divulgou ontem mais 174 casos. Com isso, já passa de 1.000 o total de pessoas infectadas na cidade. São 1.159 vítimas, precisamente, da doença, número bem maior que o de 2014, quando foram registrados 432 casos. Na semana passada, a Secretaria de Saúde divulgou as primeiras 3 mortes por dengue, todas de pessoas com mais de 70 anos. A nossa equipe foi entender por que os idosos são os mais vulneráveis ao agravamento da doença. Dona Maria Paula é uma senhora de 72 anos, bastante ativa e independente. Mora sozinha e gosta de cuidar da casa e participar de eventos da igreja. Mas desde o fim de janeiro, a saúde da aposentada não é mais a mesma. Ela foi uma das vítimas da dengue em Bauru. Eu pensei que eu ia bater as botas, né? Porque na minha idade, eu nunca tinha sentido uma doença que me pegou assim na cama. Eu fiquei muito mal mesmo, com dor em tudo. A aposentada conta que, por causa do susto, tem intensificado as ações de prevenção à doença. Ah, minha filha, essa aqui é a casa envenenada. Eu ponho tudo que é veneno, spray, como chama a plantinha? Citronela passada no chão, que eu comprei. Tem uma de spray que é mais forte. E fecho a casa. E de manhã, diz que ele voa numa altura assim. Já peguei a altura, é ali que eu vou, né? Assim, né? Ana Paula é proprietária de lar especial para a terceira idade em Bauru. Assim como a Dona Maria, os cuidados para evitar focos criadores do mosquito da dengue nas dependências da casa, onde moram 23 idosos, não param. É mais na parte da higienização da casa mesmo, né? Mantendo assim, os vasos sempre sem água. A gente tem uma floreira onde tem um recuo de água, então assim ela não acumula água. E a parte de prevenção mesmo, com veneno direto 24 horas, repelente nos idosos, né? Quando um dos idosos apresenta febre ou outro sintoma da doença, o médico é imediatamente chamado e os exames são realizados até descartar a hipótese de dengue.
Hipertensão, diabetes e doenças do coração, problemas muito comuns em idosos, podem agravar os riscos da dengue. Diante de uma suspeita de dengue, esse idoso deve ser dirigido a uma unidade de saúde, passar por avaliação médica, receber todas as orientações pertinentes e passar por reavaliações a cada 24 a 48 horas até que o quadro seja solucionado. O secretário municipal de saúde diz que os sintomas de dengue em pessoas da terceira idade nem sempre são os característicos da doença. Uma coisa que pode acontecer é que o idoso pode ter um quadro menos típico da doença, porque ele pode, inclusive, nem apresentar febre, não é? Se ele tiver já uma debilidade importante do sistema imunológico, às vezes ele pode até não ter febre. Por isso, ele explica que os profissionais da rede pública devem ficar mais atentos quando o paciente for um idoso. O exame de dengue, que nós tradicionalmente usamos, que é um exame sorológico, ele só fica positivo com muitos dias de evolução da doença. Então, nós temos que fazer diagnóstico clínico. Nós estamos fazendo isso, treinando o nosso pessoal, fazendo capacitação com o pessoal que está na rede, para fazer diagnóstico clínico rapidamente. Logo mais às 7h45 da noite começa o outono. Aqui na nossa região, a estação não tem as características muito bem definidas. Funciona mesmo como uma transição para o inverno, esse sim, marcado por seca e temperaturas mais baixas. Quem dá mais detalhes é o meteorologista José Carlos Figueiredo, no boletim do IPMET. O outono, ele tem como característica, por exemplo, os dias serem mais curtos e as noites vão ser mais longas à medida que se aproxima do inverno, da próxima estação. Então, basicamente, essa é a única característica que a gente pode ver por aqui. Há uma previsão que as temperaturas elas fiquem dentro da média ou ligeiramente acima da média nesse nosso outono. Agora, é claro que, como teremos menos radiação, as temperaturas médias tendem a diminuir naturalmente. O que eu estou falando é em relação ao que já ocorre todos os anos. Então, para este ano, a previsão é que elas fiquem dentro da média ou ligeiramente acima da média. Para o outono, o esperado é que a chuva fique dentro ou ligeiramente abaixo da média. Se ocorrer e ficar dentro da média, será uma previsão melhor do que a gente vem observando nos anos anteriores, que não tem conseguido chegar a essa média. Então, é uma boa notícia que pelo menos alcance a média. O tempo segue instável em todo o estado de São Paulo, com pancadas de chuva principalmente durante a tarde e a noite. No fim de semana, a chegada de uma nova frente fria reforça as condições de instabilidade. Em Bauru, possibilidade de chuva hoje ainda e durante todo o fim de semana. Agora a umidade do ar é de 87%. A velocidade dos ventos é baixa, 8 km por hora. A temperatura mínima nesta sexta-feira foi de 19 graus e a máxima não passou dos 22. Para amanhã, mínima prevista de 21 e máxima de 30 graus. No próximo bloco, você vai ver a preparação do time de vôlei feminino de Bauru. As meninas disputam daqui a pouco, às 8 da noite, a semifinal da Superliga B na panela de pressão. Não saia daí, a gente volta já já. Estamos de volta com o esporte. O time de vôlei feminino de Bauru tem uma partida importante logo mais às 8 da noite no ginásio Panela de Pressão. É a semifinal da Superliga B contra o time de Cascavel. Nos últimos dias, as jogadoras se prepararam bastante para essa disputa. As meninas do vôlei de Bauru estão bem perto de conquistar uma vaga na final da Superliga B, a segunda divisão do principal campeonato da modalidade. No primeiro jogo contra Cascavel, fora de casa, elas levaram vantagem. E se o resultado for positivo nesta sexta-feira, o time segue direto para a final. Por isso, acertar os últimos detalhes da equipe é fundamental. Nessas horas, a experiência de jogadoras como a ponteira Soninha, que já defendeu equipes tradicionais, é fundamental. Eu fico feliz de estar podendo ajudar o time com a minha experiência e assim, eu não jogo sozinha, né? Eu tenho essa experiência, tudo como eu falei, mas eu preciso do respaldo dessa equipe e elas estão me dando, por isso que eu estou conseguindo jogar bem e eu estou muito feliz. E estamos na reta final, né? A experiência, a garra, conta muito.
Apesar do bom momento vivido pelo time na competição, invicto a 5 jogos, o técnico Chico é cauteloso e diz que os resultados até agora não podem deixar as meninas perderem o foco, já que a disputa promete ser bastante acirrada. Esse último jogo nós erramos muito pouco. Você entendeu? Nós erramos algumas bolas, mas sim no nível muito baixo. Isso que foi muito importante para a gente conseguir a vitória. No primeiro set nós ganhamos relativamente fácil. O segundo set elas abriram 8 pontos. O nosso time não perdeu a cabeça, continuou fazendo o jogo certo e nós viramos o jogo. Então acho que a nossa equipe está começando a ficar madura. A gente espera que agora nessa fase final continue assim. E elas sabem dessa responsabilidade ao entrar em quadra. Camila é a levantadora da equipe. Por ela passam todas as jogadas. Assim como Soninha, ela já é veterana na Superliga e aponta a tranquilidade como a principal arma contra as adversárias. Por ser mais experiente, essa é a minha 15ª Superliga, acho que a gente vai adquirindo calma, tranquilidade para esses momentos. Para mim, é o melhor momento de estar em quadra, é na final, né? É aquele momento ali que a adrenalina está em alta e vale tudo e não pode perder. Então, acho que para o atleta, que é atleta mesmo, esse é o momento mais gostoso de estar em quadra. Além de um ataque forte, com saques e jogadas que desestabilizem o time adversário, o técnico bauruense vem trabalhando pesado também com a defesa. A líbero Mariana é responsável por receber e salvar bolas mais complicadas. Pequena no tamanho, ela se transforma em uma gigante em quadra. É das mãos dela que surgem as jogadas que podem facilitar o ataque. Com tanta responsabilidade, haja concentração. A minha função ali, eu tenho que defender e passar. Então, são duas coisas só, sabe? Elas têm mais coisas. Elas têm que defender, passar, atacar, sacar. Então, a minha, eu tenho que concentrar muito, porque se eu deixo de fazer uma coisa, já é muito. Entendeu? Eu não tenho tempo para recuperar, eu não tenho outra pessoa para colocar no lugar. Então, a minha concentração tem que ser do começo ao final. Apesar de toda essa pressão, Mariana sabe que pode contar com uma equipe unida e ressalta ser esse um diferencial para vencer a partida. Hoje, no voleibol, você pode ter um time que tem grandes jogadores, mas se você não tiver um grupo fechado ali, um grupo que está todo mundo querendo um título aí, eu acho que faz diferença no final. O entrosamento da equipe não foi uma conquista deste campeonato. Desde 2005, o time de vôlei de Bauru vem passando por uma reestruturação. Chegar ao final da Superliga B é mais um passo dentro de uma trajetória que ainda promete grandes conquistas. É só o campeão que sobe para a Superliga A. E é um campeonato que é muitíssimo importante, porque a nossa ideia é fazer com que Bauru jogue a Superliga A ano que vem. Então todos nós, as jogadoras, eu, todo mundo, nós vamos dar sangue nessa fase final. Você vai ver o time aí jorrando sangue. Então você aí de casa, que tal acompanhar esse jogaço na panela de pressão? Olha só o desejo da Camila. A gente queria muito que o ginásio ficasse muito cheio. A gente vai estar dando o nosso máximo e eu espero que a torcida compareça, que a gente não vai desapontar eles. E no próximo bloco tem a Agenda Cultural. Tem Agenda Cultural, Leire, e a gente vem com filme de terror, desenho nacional e com os artistas que vão desembarcar neste ano na virada cultural daqui de Bauru. É depois do intervalo. E não dá para perder, a gente volta já já. Para começar a organizar os momentos de lazer no fim de semana, a gente abre aqui espaço no Nesp Notícias para nossa tradicional Agenda Cultural. Boa tarde, Will. Boa tarde, Leire. Boa tarde para quem assiste a gente nessa tarde de sexta. E a gente começa hoje, Leire, a nossa Agenda Cultural falando de cinema, principalmente para quem gosta de levar susto. É seu caso? Não é meu caso. Confesso que eu prefiro mais um drama. Confesso também que eu prefiro drama, viu, Leire? A gente chora tudo que tem para chorar, dá aquela limpada por dentro, né? Só que às vezes eu até arrisco ali um filme de suspense, só que terror mesmo eu passei a ter um pouquinho mais de medo depois que eu fiquei mais velho. Vai entender, deveria ser o contrário, né? Só que é justamente de filme de terror que a gente vai falar agora aqui na Agenda Cultural. Na semana passada nós comentamos aqui no Nesp Notícias que o Sesc iniciou uma mostra totalmente dedicada ao cinema de horror e a gente resolveu pegar carona nessa mostra para conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero que é tão popular e que tem uma origem bem antiga. Vale a pena ver. E muito interessante, né? Bem interessante.
A gente bateu um papo com o Carlos Primati, que é jornalista, crítico de cinema e que mantém na internet um blog muito bacana sobre o cinema de horror. Ele contou pra gente um pouquinho sobre a origem dos filmes de terror e também deu várias dicas de longas que a gente não pode deixar de ver, não. Olha só. By this sign of the Holy Cross of our Lord Jesus Christ, who lives and reigns with the Father and the Holy Spirit. Damien! O primeiro filme de horror ele surgiu um ano depois da criação do cinema. O cinema foi criado em 1895, já em 1896 já surgiu o primeiro filme de horror, feito pelo Georges Méliès, que era um francês genial, assim, que é um cara que levou a fantasia para as telas do cinema. Ele criou praticamente todos os gêneros cinematográficos, ele já tinha rascunhado nos primeiros anos de atividade. Então, a gente pode dizer que o horror nasce junto com o cinema. O principal tema para você conseguir conduzir uma história forte de terror, né, que tenha capacidade de mobilizar a plateia, é você criar situações de perigo de morte. Então, a ideia de que alguém vai morrer, de que alguém pode morrer, de que aquela situação ela pode resultar na morte do personagem e a gente, como espectador, se identifica com aquela situação, isso é essencial para a gente se envolver com uma história de terror. I am Dracula. Strong and healthy. O que colocou o horror como um gênero respeitável, que o grande público começou a prestar atenção sem aquele olhar de deboche, foi O Exorcista, de 1973. Todos os principais Oscars teve indicação para O Exorcista e até hoje ele é a maior bilheteria da história de um filme de terror no mundo inteiro. Então ele teve esse impacto e ele conseguiu colocar, né, o sucesso desse filme conseguiu colocar o horror como um gênero que as pessoas começavam a olhar com um pouquinho mais de interesse. Claro, existe o preconceito em relação ao filme de horror que é muito difícil de derrubar. Nossa, você gosta de filme de terror, né, é meio bobo. Não, não é. Tem vários exemplos assim em que o monstro do filme de horror ou o conflito que ele propõe, ele é uma metáfora de algo maior, de algo mais relevante. Em 1968, o George Romero criou um filme chamado A Noite dos Mortos-Vivos, que é o primeiro filme de zumbi moderno. E ele colocou como protagonista um ator negro, que em 1968 era algo absolutamente impensável. E ele é o líder, ele está ali coordenando os sobreviventes a lutar contra os zumbis. Isso já era uma metáfora com os conflitos sociais e a luta pelos direitos civis que estava acontecendo nos Estados Unidos. Tem vários filmes que exploram isso, ou mesmo como uma espécie de catarse, uma espécie de terapia para você enfrentar, às vezes até problemas pessoais, né? Esse recorte do Sesc ficou bem bacana porque ele pegou um período em que o horror estava bem popular no mundo inteiro, que é a década de 80. Então tem alguns filmes dos anos 70, mas também eu destacaria dos anos 80. São filmes imperdíveis e ainda mais poder assistir não em casa, né? Você assistir num espaço aberto, numa tela grande com outras pessoas, é sempre uma experiência bacana. Principalmente o Iluminado, que é um filme extremamente assustador, que você assistir com plateia ao lado é uma experiência diferente. Here's Johnny! Medo! E como o Carlos disse na reportagem, para quem se arrisca a ver esses filmes na telona, é imperdível. A mostra A Arte do Horror vai até o dia 26 agora de março e a entrada é de graça. Agora, nesse fim de semana, tem exibição hoje, daqui a pouquinho às 7h30 da noite, e o filme em cartaz é O Iluminado. É um clássico do cinema e ainda tem a mão do diretor Stanley Kubrick, ou seja, é garantia de cinemão de qualidade. Ah, e a classificação indicativa do Iluminado é 18 anos, ou seja, é forte. Ainda falando de cinema, mas agora das estreias, a gente destaca uma animação brasileira, olha que novidade, que
que recebeu vários prêmios e também muitos elogios. Sim. É o filme Até que a Esbórnia nos Separe. Nome sugestivo. Sim, Leire, é super raro a gente ver animações nacionais chegando ao cinema, né? Ou então quando a gente acaba vendo, até por causa daquela dificuldade de financiamento que a gente conhece tão bem, o resultado ele acaba sendo bem inferior ao que a gente vê nas animações de Hollywood e aí muita gente desanima. Por isso que eu acho que o bacana desse filme Até que a Esbórnia nos Separe é que ele cria uma linguagem tão autoral e tão estilizada que isso camufla bastante os problemas técnicos que o filme poderia ter. Então essa é uma boa característica. Até porque é muito difícil competir com a Disney, por exemplo, né? Sim. Não é uma tarefa nada fácil. Sim, é uma concorrência muito desleal, né? Os americanos eles têm muito mais dinheiro para investir, só que aí vem a nossa parte, a gente contra-ataca com criatividade, é o que a gente pode fazer, né? É uma boa arma também. É uma ótima arma. No filme a gente acompanha a história de um país que desde sempre viveu isolado do resto do mundo por um muro que não permitia o contato com os vizinhos. Só que um dia esse muro cai e os moradores vão passar por um verdadeiro choque de realidade. Confere o trailer. Para você se encantar com a musicalidade do seu povo, sua ímpar sensibilidade esportiva, seus mais profundos costumes e tradições. Uma mimosa história de amor, conflitos e desilusões. Resistência. Devemos expulsar os invasores. E desespero. Um país inteiro a ponto de explodir. Um visual bem interessante, né? Até que a Esbórnia nos Separe está em cartaz apenas no Alameda, aqui em Bauru, e a classificação indicativa é livre. E para terminar a agenda de hoje, a gente fala da virada cultural deste ano. Ainda faltam 2 meses, né, Will, para o evento, mas já começou a divulgação dos artistas que vão passar por aqui nessa maratona cultural. Sim, Leire, para quem ainda não tinha visto nada sobre a virada cultural desse ano, ela vai rolar aqui em Bauru nos dias 23 e 24 de maio. E ontem, a Secretaria de Cultura do Estado divulgou os 4 primeiros artistas confirmados aqui para Bauru. Então agora a gente vai adiantar um pouquinho sobre cada um, porque assim o pessoal em casa já pode pesquisar um pouquinho sobre o som deles e também já ficar com as músicas na ponta da língua, pronto para o show daqui 2 meses. Começando com a atração internacional desse ano, que é para os fãs de reggae. É o show do cantor Alpha Blondy, ele é da Costa do Marfim, na África, e é a primeira vez que ele faz parte do line-up da Virada Cultural Paulista. Ouve um pouquinho. Bye bye, America. I'm going back home to Africa. My American dream. Bom, e ainda com essa pegada mais alternativa, tem também o show da cantora Catarina Djá. Ela faz um show que tem uma influência grande do reggae, mas que mistura com tudo isso batidas eletrônicas, música latina e também rock and roll. Confere aí. Tirei a roupa toda para te encontrar. A minha força mora onde eu merecer. Além dessas 2 atrações que têm uma cara um pouco mais alternativa, também foram divulgadas 2 bandas bem populares que eu tenho certeza que vão levar muita gente para o Parque Vitória Régia. A primeira é essa que a gente vai ver agora, que é a Tijuana. A banda fez muito sucesso ali no finalzinho dos anos 90 e no começo dos anos 2000, só que todo mundo conhece mesmo por causa do hit Tropa de Elite. Bom, e a outra atração, a super atração aqui da virada, é o rapper Marcelo D2, e ele dispensa apresentações, né? O D2 é um dos fundadores do Planet Hemp, mas eu pessoalmente gosto muito mais do trabalho solo dele por causa da cara brasileira que ele deu pro rap, misturando rap com samba. Ouve aí. Então deixa. Bom, tô bem ansioso pro show do D2, viu? Então, reforçando, a virada cultural vai ser nos dias 23 e 24 de maio e, como sempre, de graça. Assim que forem divulgados os mais artistas que vão se apresentar aqui em Bauru, a gente fala sobre eles aqui no Nesp Notícias.
Will, muito obrigada por todas essas dicas e um bom fim de semana para você. Obrigado, Leire. Bom fim de semana para você. Descanse bastante e você em casa também. Bom fim de semana e aproveite. O Nesp Notícias fica por aqui e volta na segunda-feira ao vivo com a Larissa Rosseto. Um bom fim de semana para você e fique mais um pouquinho com o som do Tijuana para você começar o fim de semana em alto astral. Tchau! Tchau! Estamos em busca de um ponto final pra poder chegar